Detetives privados, o que é um momento ou porcaria em que você teve que intervir ou chamar a polícia. Eu morava em um prédio onde uma vizinha tinha um alarme que ela podia tocar se estivesse tendo uma emergência médica. Ela tocou 3 vezes uma noite. E cada vez que eu abria minha porta para ver uma dúzia de outros vizinhos ao redor de sua porta batendo e perguntando se ela precisava de ajuda. Então eu assumi que ela iria conseguir a ajuda de que precisava. Depois da 4ª vez que estive assim, e liguei para o 911. Eles me disseram que ainda ninguém havia ligado para eles. Todos aqueles transeuntes e ninguém ligou para o 911. A ambulância chegou 5 minutos depois disso e essa chamada pode ter salvado sua vida. Meu pai tinha um detetive particular, mas a maior parte do trabalho que ele fazia era pular o rastreamento, enganar o cônjuge, fraude de seguro. Eu tinha 16 anos e ele me mandou fazer uma vigilância. A senhora saiu de sua porta, acenou para mim e depois me deu o dedo. Eu não prestava para isso. Obviamente, uma vez meu pai me mandou ir até a casa desse cara, no meio do nada, para ver se ele estava fingindo uma lesão. Eu bati na porta e ele disse que estava vindo. Ele levou cerca de 3 minutos para chegar até a porta e ficou realmente visivelmente ferido. Eu deveria perguntar se inserir o nome do ferido é que estava em casa, porque eu não tinha razão para estar lá. Então eu deveria pedir desculpas porque estava procurando por um amigo com o mesmo nome. Mas com a minha idade, eu me senti horrível. A companhia de seguros pagou muito rápido. O meu é um caso realmente esquisito. Eu estava comendo um hambúrguer com um colega de trabalho durante nossa hora de almoço. Vi um cara com quem joguei futebol de vez em quando, ao redor de uma mesa com alguns caras árabes de aparência mutável da mesma idade. Eu apenas acenei com a cabeça em reconhecimento a ele. E esperei na fila com meu companheiro para nossa refeição. Meu olhar errante, olhando para fora da vitrine da loja, avistou uma loja sobre a estrada, fechada, com tinta em mancha de tinta em forma de mancha sobre as janelas, indicando seu fechamento. Mas ponto escondido dentro da loja, vi pessoas que eu conhecia do meu negócio, para serem polícias sem roupa, nós procurando. Na loja do Burgão em frente, virei-me para o cara que conhecia, e disse calmamente, indicando com meus olhos: "O que você tem feito com a Zif? Aqueles policiais que eu conheço do lado oposto, eu acho, estão vigiando este lugar." Brincadeira mesmo. Presume que fosse apenas porque ele era um fumante irregular de erva. Ela e seus companheiros se separaram e saíram calmamente da loja em direções diferentes. Enquanto nós sentamos e comemos nossa comida. Alguns meses depois, li no jornal local: a polícia queria que ele fosse extraditado da Turquia pelo assassinato de 2 mulheres idosas que o haviam perturbado a roubar de suas casas. Provas de DNA. Eu não podia acreditar. Não aquele sorridente e simpático Azif que todos nós conhecíamos do futebol. Agora, não sei que leis de extradição ou acordos o Reino Unido tem com a Turquia em relação a este tipo de incidentes, mas eles o mantiveram lá na prisão. E não muito tempo depois que li no mesmo jornal que ela estava implorando para ser mandado de volta ao Reino Unido porque as prisões na Turquia são hell. Parentes têm que pagar pelos menores luxos assim chamados. Até mesmo paletes de palha para deitar de comida decente, etc. Não sei o que aconteceu depois disso, mas sempre me perguntei se o meu ato de dar gorjeta lhe permitiu fazer um fugitivo de volta para sua família no exterior, antes que a polícia tivesse provas suficientes e o prendesse. Pior ainda, ela assassinou as 2 velhas depois da minha gorjeta, porque o incidente na loja, eu simplesmente não consigo me lembrar exatamente. Eu gostaria de poder. Eu tentei. Nunca saberei. Acho que é óbvio que não é algo sobre o qual eu falaria com ninguém. Durante muitos dias ouvi meus vizinhos gritarem serem maus para com seus animais. No início eu pensava que os animais tinham realmente feito algo, e então percebi que nunca se deve fazer nada parecido com isso com os animais. Então eu me separei e liguei. Eu estava indo para o trabalho e tinha acabado de entrar no metrô. Vi outro cara, parecendo um sem-teto, entrar na mesma estação. Ele sentou-se ao lado de outro passageiro, deixou seu casaco deitado no meio do chão. E estava tão fora dele que começou a mexer em pequenos sacos plásticos de coisas, uma garrafa de água e uma agulha médica, enquanto se sentava no meio dos outros passageiros. Foi neste ponto que o passageiro sentado ao seu lado se levantou e se foi embora. E eu comecei a aplicação da autoridade de transporte público em meu telefone e comecei a conversar com o serviço de segurança deles. Eu com certeza não ligaria e arriscaria o cara ouvindo sendo denunciado e ficando irritado. Disse-lhes que um cara estava mexendo com sacos plásticos e uma agulha.
Deu-lhes a localização, assim como o tipo de trem, pois é um novo modelo com poucos trens em serviço, e disse-lhes que alguém deveria sair e vê-lo. Na próxima parada 2 seguranças o pegaram sem nenhum drama. Quando eu trabalhava na segurança, tínhamos guardas móveis que vinham e nos aliviavam. Uma noite, meu alívio chegou tarde. Então liguei e o despacho me disse para me aguentar enquanto eles estavam ocupados e estariam lá quando chegassem. Eu sou bem fácil e foi um turno frio. Então eu disse ok, sem pressa. Desde que eles estejam bem, o despacho riu e disse: você vai ter uma história infernal quando eles chegarem lá. Assim, 1h30 depois, o alívio aparece com um café como um pedido de desculpas pelo atraso. Nada demais. Mas eu aprecio o suco de acordar. Ela me conta a história. Ela estava fazendo uma verificação de rotina em um negócio que monitoramos quando notou 2 caras tentando cortar a fechadura com uma tocha cortante. Ela chamou a polícia e enquanto ela estava ao telefone com a central da polícia houve uma explosão. O negócio era um mecânico e acho que houve um pequeno vazamento de combustível de um carro na oficina e as faíscas da tocha acenderam e explodiram a porta de suas dobradiças e incendiaram o local por um instante. Os homens foram atirados a uns 20 pés. Mexeram lentamente em seu veículo e decolaram. Ela conseguiu a descrição para a polícia que mais tarde os pegou no hospital onde eles atenderam pelas queimaduras que receberam. Felizmente, houve um dano mínimo ao negócio. Nada pegou fogo maior e ela foi capaz de apagar o pequeno incêndio com um extintor de incêndio. Não fez mais do que um pequeno sinistro nas notícias. Mas foi uma história dos diabos. Conheci um detetive particular em minha vida. Ele era um ex-agente policial desonrado que foi pego anos antes fora da casa de sua ex-mulher com luvas e uma faca em seu carro, durante o tempo em que eu estava perto dele. Ele trabalhava para a mãe de meu amigo, que era muito rico. Ela afirmava estar dirigindo a segurança das propriedades dela, mas estava claramente enganando-a com muito dinheiro e propriedades. Eu estava pensando em chamar a polícia para ele, mas nunca o fiz. Ela era tão corrupta quanto ele. Estou muito feliz por não me associar mais com nenhuma dessas pessoas. Tenho feito muito trabalho de consultoria como investigador particular trabalhando lado a lado com o Departamento de Polícia de São Francisco. É um grande trabalho para mim, pois me distrai da perda de minha maravilhosa esposa, Trudy. Há anos venho procurando o assassino dela, mas até agora é em vão. Tenho muitos carrapatos e fobias, especialmente de leite. E felizmente tenho minha assistente, Natalie, para me ajudar a passar cada dia. Já chamei a polícia em vários casos. Quase muitos demais para contar. Muitas pessoas me chamam de o melhor detetive de São Francisco. Então espero estar de volta à polícia em breve. Bom dia. Preciso de uma toalhita. Anos atrás eu vivia em uma parte bastante perigosa da cidade. Normalmente você não se envolve e chama a polícia porque essas pessoas podem vir atrás de você. Eu já vi algumas coisas selvagens. A única vez que eu tive que chamar a polícia foi quando eu estava no meu quintal e uma pessoa entrou pela janela dos vizinhos do meu quintal. Era um homem adulto e suas mãos, pés, joelhos e boca estavam colados. Meu primeiro pensamento foi: isto é um truque. Ela era um cara grande. Cheguei mais perto e perguntei se ela estava bem. De grosseiro ela não podia responder. Então eu arranquei a fita adesiva. Depois começaram os gritos. Eu não conseguia entender o que ela estava dizendo. Corri para dentro e peguei uma tesoura e cortei a fita para que ela ficasse livre. O que pude entender foi que ela foi mantido em cativeiro por 3 dias espancado. Acredito que foi um negócio de drogas que deu errado. De qualquer forma, eu sabia que precisava chamar a polícia. Mas meu namorado na época fumava 1 tonelada de maconha. Portanto, havia erva em toda parte da casa. Se eu chamasse a polícia e eles entrassem, eu seria presa. Então, esperávamos em meu alpendre. A polícia chegou minutos depois de ligar e enquanto falávamos com a polícia, os caras que mantinham outro cara em cativeiro passaram por nós e nos viram. Então começou uma perseguição policial. Então fui novamente deixado sozinho com este homem. Ela está começando a ficar zangado e o cara deve ter mais de 1,80 metros e mais de 90 quilogramas. Eu tenho 5,5 e 130 libras na época. Eu continuo chamando meu namorado de então e ele me manda para o correio de voz. Eu tento acalmar o cara o melhor que posso. Eu lhe trago uma bebida e alguns petiscos enquanto nos escondemos
no alpendre. A polícia finalmente volta de mãos vazias e fala com o cara enquanto os paramédicos o verificam. A próxima coisa que sei é que ele está sendo algemado e preso. Perguntei a um dos policiais por que e ele me disse que tinha um mandado de prisão. Então eles prendem o cara que foi sequestrado e não se preocupam em continuar a procurar os outros caras. Depois de finalmente pensar que posso voltar para minha casa e me esconder, um detetive aparece e quer tirar fotos. Ele quer entrar na casa. Eu o convenço de que meu cachorro é realmente mau e vai mordê-lo. Ele continua me dizendo quanto gosta de cães e acha que vai ficar bem. Eu me recuso a deixá-lo entrar. Nós vamos pelas traseiras. Não havia necessidade de ele entrar em casa de qualquer maneira. Eles tiram suas fotos e me questionam pela 100ª vez e finalmente saem. Antes de sair, sugerem que eu me mude e um policial me dê seu número de celular, pois fico assustado. Na época eu achei isso legal, mas agora isso parece estranho. Meu namorado finalmente aparece quando a polícia está saindo e sua primeira pergunta é sobre a erva daninha. Será que eles viram isso? Será que os deixei entrar? Você não está bem ou o que aconteceu? Então ele ficou bravo. Teve que deixar o que eu quer que estivesse fazendo e me deixou em casa sozinho novamente. Fiquei aterrorizado que as pessoas ao meu lado que me viram chamar a polícia estivessem atrás de mim. Quero dizer, provavelmente arruinei a casa de drogas que eles tinham ali. Eles apareceram naquela noite e agarraram suas coisas e nunca mais voltaram. Foi a época selvagem da minha vida. Eu deixei e me mudei para uma parte melhor da cidade. Foi por isso que o policial lhe deu o número de seu celular. Ele pensou que você estava em uma situação 505 com seu então BF. Ele sabia exatamente que você tinha merda legal em seu lugar pela maneira como agia. E estava tentando casualmente lhe dar uma saída se você estivesse em necessidade. Desculpe. Eu sou professora e mãe adotiva. Ouvi este cenário várias vezes com mulheres e crianças em situações difíceis. As vítimas não se apresentarão se souberem que os policiais sempre procurarão apenas razões para prender. Este policial estava fazendo uma suposição razoável, especialmente na história que você conta acima de sua BF e apenas se preocupava com a erva daninha e não com você.